Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar a atualização da playlist da Casa Popular segundo as novas normas da ABNT. No vídeo de hoje iremos trabalhar o corte CC. Vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu estou refazendo a playlist da Casa Popular segundo as novas normas da ABNT. Vamos lá para o AutoCAD, vamos diminuir o zoom. Primeira providência, eu vou colocar o corte CC aqui nessa posição, então eu preciso abrir um espaço para isso. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar o corte AA, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui a cumieira do corte AA, clico. Eu caminho em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos descer um pouco mais o desenho. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o corte A e o corte BB. Entre para finalizar a seleção. Ponto base pode ser aqui a cumieira do corte AA. E aí eu vou colocar aqui nessa posição. Vamos lá para a planta baixa. O corte CC é uma linha de corte que passa aqui pela janela do banheiro. Passa aqui pela porta do banheiro, eu vou enxergar essa janela do dormitório em vista, vou passar pela porta do dormitório, vou cruzar essa parede até chegar aqui do lado de fora da casa. Seria interessante desviar esse corte CC para pegar aqui a janela da sala de estar-jantar e também seria interessante um corte DD passando aqui nessa região, pegando a porta da cozinha e a porta da sala de estar-jantar. Eu vou alterar somente a linha de corte CC. Vamos dar o zoom aqui nessa região, menu de camadas, vou ativar a camada hashtag linha de corte interna. Comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, e eu vou ligar aqui nesse ponto. Entre para finalizar o comando linha, vou expandir a ribbon modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a linha de corte interna, a linha de corte externa e o símbolo de corte. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar aqui como ponto base esse ponto que eu tenho aqui, Ctrl, botão direito do mouse, opção mais próximo, eu vou colar aqui nessa posição. Repare que eu não estou pegando nenhum escrito, nenhuma anotação e nenhuma cota. Então, vou deixar aqui nesse ponto. Clico, vamos clicar aqui nessa linha de cima, clica na alça, joga para trás. ESC, eu preciso colocar linhas de corte externa, que são linhas mais grossas, aqui nessas quinas. Então, para isso, eu vou lá na ribbon modificar, comando quebrar em um ponto, vou selecionar essa linha, ferramenta Snap de Enter, ponto base vai ser esse ponto aqui, a partir de ponto base, arroba, eu vou subir 50 centímetros, 0.5, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter, Enter eu chamo o comando quebrar em um ponto novamente, vou clicar aqui nessa linha, ferramenta Snap de Enter, ponto base vai ser esse ponto aqui, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 50 centímetros para a esquerda, 0.5, sinal de menor, como estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, Enter eu chamo o comando quebrar em um ponto novamente, vou clicar aqui nesse ponto, ferramenta Snap de Enter, ponto base vai ser esse ponto aqui, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 50 centímetros para a direita, 0.5, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter, Enter eu chamo o comando quebrar em um ponto novamente, vou selecionar essa linha, ferramenta Snap de Enter, ponto base vai ser esse ponto aqui, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 50 centímetros para baixo, 0.5, sinal de menor, como eu estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter, vou selecionar as linhas que eu quebrei, menu de camadas, e vou colocar na camada hashtag linha de corte externa. ESC, vamos desligar temporariamente o mouse virtual, vou ativar o comando espessura de linha para conferir as linhas de corte externa. Repare que essa linha de corte mais grossa, ela não deve atingir a janela. Posso desativar o comando espessura de linha e posso retornar com o mouse virtual à tela. Vamos trabalhar agora os níveis do corte CC. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte sem achura. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou colocar uma linha saindo aqui desse ponto, então vou pousar o cursor aqui no vértice do símbolo de corte C, caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal.
Vou clicar aqui nesse ponto, vamos diminuir o zoom, ativo o comando orto pressionando a tecla F8, pouso o cursor aqui no vértice do símbolo de corte, caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha, posso pressionar a tecla F8 para desligar o comando orto. Vamos lá para os níveis do piso, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa o nível do piso da varanda, que é de 10 centímetros, 0.1, Enter. Clica na linha, clica à direita, Enter duas vezes, informa o nível do piso do dormitório e da sala de estar-jantar, que é de 28 centímetros, menos os 10 centímetros da varanda, isso vai dar 0.18. Enter. Clica na linha, clica à esquerda, Enter duas vezes, informa o pé direito, que é de 2,80 metros, 2.8, Enter. Clica na linha, clica à direita, Enter duas vezes, informa a espessura da laje, que é de 10 centímetros, 0.1, Enter. Clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos agora disparar linhas de construção da planta baixa para o corte CC. Vamos começar pelo beiral. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag cobertura em corte. Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. O beiral começa aqui nesse ponto e ele termina aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos pegar agora as janelas em corte. Para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em corte. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. Essa janela da sala de estar-jantar vai ser cortada aqui nesse ponto, nesse outro ponto. Vamos diminuir o zoom. E a janela do banheiro vai ser cortada aqui nesses dois pontos. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu tenho aqui uma janela em vista no dormitório. Então, para isso, eu posso ativar ou a camada hashtag alvenaria em vista distante, ou então a camada hashtag esquadrias em vista. Enter, eu chamo o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu agora vou marcar as paredes. Para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag alvenaria em corte sem achura. Enter, eu chamo o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Vou marcar a parede aqui nesses dois pontos. Eu vou enxergar aqui o batente da porta. Vou enxergar também esse outro batente. Vou marcar a alvenaria aqui nesses dois pontos. E vou enxergar essa coluna em vista. Então, vou marcá-la também. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Para conferir o número de linhas, basta selecionar um comando, por exemplo, o comando apagar cursor na área de desenho. E aí eu vou selecionar as linhas. Eu tenho um total de 18 linhas de construção. Não vou executar o comando, vou pressionar a tecla ESC. Vamos lá agora no comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar aqui à direita. Vou aparar à esquerda entre a planta baixa e o corte CC. Enter para finalizar o comando aparar. E as linhas que restaram, eu vou selecioná-las e vou pressionar Delete. Comando aparar novamente. Vou aparar essa linha aqui de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono o corte CC. Cuidado para não pegar elementos da planta baixa. Então vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui que está alinhada com o beiral. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou dar uma rotação de 90 graus, ou então eu utilizo o rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir um pouco o zoom, comando janela de zoom, e aí vamos dar um zoom aqui no corte CC. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar essas linhas aqui de baixo. Do outro lado a mesma coisa, vou aparar essa linha, vamos diminuir o zoom. E vou aparar essa linha. Enter para finalizar o comando aparar. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui e a linha oposta, Enter, corresponda à camada hashtag alvenaria em corte sem achura. Então basta clicar num objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom, vamos reposicionar o desenho. Eu agora vou trabalhar a laje. A laje, de acordo com a norma, ela deve ser inteiriça, então não posso ter linhas verticais cruzando essa laje. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui
nesse ponto. Enter para finalizar o comando aparar. Eu já vou desenhar a viga aérea. Essa viga aérea tem 20 centímetros de espessura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa essa distância, 0.2. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir um pouco o zoom. A laje ela vai ser achurada, então para isso ela precisa ficar na camada hashtag alvenaria em corte com achura. Para eu fazer isso de um modo rápido, vou vir aqui no comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar essas linhas aqui, mais essas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. E aí eu vou selecionar com a janela Window, ou seja, vou dar um clique à esquerda e mover para a direita. E aí na janela Windows, somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela é que serão selecionados. Vou clicar aqui nesse ponto, Delete. De novo, com a janela Windows, eu vou selecionar toda a laje, menu de camadas e vou ativar a camada hashtag alvenaria em corte com achura. ESC, a hora que eu dou ESC, ele retorna para a camada hashtag alvenaria em corte sem achura. Vou acionar a camada hashtag alvenaria em corte com achura. Comando linha, cursor na área de desenho, e aí eu vou reconstruir essa parte aqui na camada correta. Enter para finalizar o comando linha, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona as 3 linhas que eu acabei de desenhar, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e aí eu vou colando nas demais quinas. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom, vamos desligar o mouse virtual, e eu vou ativar o comando espessura de linha. Então repare que agora a laje está na camada correta, bem como a viga aérea. Vamos diminuir o zoom, vamos desativar o comando espessura de linha e vamos retornar com o mouse virtual à tela. Menu de camadas, vou ativar a camada hashtag achura concreto, comando achura, cursor na área de desenho, comando achura, vou escolher o padrão ARConc, e a escala 0.001. Enter. A hora que eu pressiono o Enter, o 1 desaparece, porque eu estou utilizando somente 2 casas depois do ponto decimal. Cursor na área de desenho, e aí eu vou clicar aqui na laje. Clico, Enter para finalizar o comando achura. Vamos trabalhar agora o piso. Então, para isso, eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Aqui é a região da varanda, não existe essa linha, e nem essa outra linha que eu tenho aqui. O piso também tem que ser inteiriço, da mesma forma que a laje. Então, vou dar um clique aqui nesse ponto e vou dar um clique aqui nesse ponto. Então, vamos limpar aqui a parte de cima. Vou dar um clique aqui nesse ponto e um clique aqui nesse ponto. E eu posso aparar essa linha que restou aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Eu tenho aqui, então, o cômodo do banheiro, o dormitório, a sala de estar jantar e a varanda. O piso do banheiro ele está a 3 centímetros abaixo do piso do dormitório. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa essa distância, 0.03. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar um zoom aqui na região. Comando estender, que está atrás do comando aparar, cursor na área de desenho. Vou estender essa linha e vou estender essa linha. Enter para finalizar o comando estender. Retorno lá para o comando aparar, cursor na área de desenho. E eu vou aparar a linha de cima. Enter para finalizar o comando aparar. Essa linha que restou aqui eu posso selecioná-la e pressionar Delete. Vamos lá para o outro lado. Comando aparar, cursor na área de desenho. E eu vou aparar a linha de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Da mesma forma que a laje, como o piso vai ser achurado, ele precisa ficar na camada hashtag alvenaria em corte com achura. Então, para isso, eu vou expandir ribbon modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Enter, eu chamo o comando quebrar em um ponto novamente. Vou selecionar essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Enter, eu chamo o comando quebrar em um ponto novamente. Vou selecionar essa linha e vou quebrar nesse ponto. Enter, eu chamo o comando quebrar em um ponto novamente. Vou selecionar essa linha e vou quebrar nesse ponto.
Eu agora vou selecionar todas as linhas do piso. Menu de camadas e vou passar para a camada hashtag alvenaria em corte com Ashura. ESC, eu já estou na camada hashtag Ashura concreto, comando Ashura, já estou com o padrão ARConc, escala 0.001, vamos diminuir o zoom. Para fazer a Ashura é interessante visualizar todo o objeto a ser ashurado. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos trabalhar a janela do dormitório. Essa janela, o peitoril está a 90 centímetros de altura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.9. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima, Enter duas vezes. A altura da janela é de 1,20 m, 1.2, Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nessa posição, manter o mouse pressionado, e aí eu vou fazendo uma linha no estilo mão livre, contornando toda a janela. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando aparar novamente, e aí eu vou aparar essas linhas, bem como as linhas que estão no interior das colunas. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar um zoom aqui. Eu vou selecionar todas essas linhas, menu de camadas, e vou colocar na camada hashtag alvenaria em vista distante. Então eu tenho a parede aqui em alvenaria e aqui eu tenho um vão que eu vou ter que abrir nessa parede para poder encaixar a janela, que é uma janela do tipo metálico. Para facilitar, eu vou expandir ribbon modificar, comando editar polilinha, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha, deseja transformá-la em uma polilinha? Sim, Enter. E aí eu vou unir essa linha com as três linhas de baixo. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Não desejo fazer mais nada, então vou pressionar a tecla S. Com esse procedimento, fica fácil eu ir lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, que é a espessura do perfil de metal, que é de 0.03 ou 3 centímetros, Enter. Clica na linha, clica para dentro, porque é uma janela metálica. Vou selecionar aqui a linha de dentro, menu de camadas, e vou colocá-la na camada hashtag esquadrias em vista. ESC, a hora que eu pressiono o ESC, ele retorna para a camada anterior, então vou retornar para a camada hashtag esquadrias em vista. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou colocar uma linha saindo do centro dessa aresta e indo até o centro da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. Esse batente da janela ele tem 5 centímetros de espessura, então para isso eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar metade desse valor, 0.025. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento, posso apagar a linha do centro. Então está aqui desenhada a janela de metal. Se fosse uma janela de madeira, como seria? Então vou lá no comando copiar, vou copiar aqui o vão que eu abri na alvenaria, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser o meio dessa aresta, que eu vou colar aqui no meio dessa outra aresta. Enter para finalizar o comando copiar, vamos dar um zoom aqui nessa região, comando deslocamento, cursor na área de desenho, no caso fosse uma janela de madeira, ao invés de deslocar 0.03 metros para dentro, eu vou deslocar, na verdade, 3 centímetros para fora. Enter, então clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. E aí eu vou selecionar tudo, menu de camadas, e vou colocar na camada hashtag esquadria em vista. ESC. Então isso aqui representa o acabamento da janela, que vai esconder toda a parte de alvenaria. Para completar, falta acionar o comando linha, colocar uma linha saindo aqui do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta, Enter para finalizar o comando linha, comando deslocamento, e aí eu vou deslocar essa linha 0.025, Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento, posso deletar a linha do centro. Então tem aqui a representação da janela metálica, que ela é encaixada no vão da alvenaria, e aqui a janela de madeira, cujo acabamento esconde o vão que eu tenho na alvenaria. Posso apagar essa janela, delete. Vou aproveitar que eu já estou aqui nessa região e vou trabalhar a janela que está em corte aqui na sala de estar jantar. Trata-se exatamente dessa janela que eu tenho aqui. Então as linhas já estão na posição correta.
Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar essas duas linhas, as duas aqui de baixo, e já vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Um detalhe é que quando eu fiz o deslocamento do piso, eu desloquei o piso que está na camada hashtag alvenaria em corte com Ashura. Agora aqui eu não tenho Ashura. Então eu vou sumir com o mouse virtual temporariamente da tela, vou ativar o comando espessura de linha, e aí eu tenho que selecionar essas duas linhas que estão na camada hashtag alvenaria em corte com Ashura e passar para a camada hashtag alvenaria em corte sem Ashura. ESC. Posso desativar o botão espessura de linha e posso retornar com o mouse virtual à tela. Agora eu estou nas camadas corretas. Menu de camadas, vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista distante, comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse ponto. Enter duas vezes, vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Essas duas linhas estão ao fundo da janela, então elas não foram atingidas pelo plano de corte, por isso que elas estão em vista. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, o perfil de metal tem 3 centímetros de espessura, então vou informar esse valor, 0.03, Enter, clica na linha, clica para baixo, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento, comando corresponder, cursor na área de desenho, eu quero que essas duas linhas que eu acabei de desenhar, Enter, corresponda à camada hashtag esquadrias em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar aqui nesse ponto e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Eu posso deixar a representação da janela dessa forma. Se eu quiser detalhar um pouco mais, eu posso ativar a camada hashtag vidro, comando linha, cursor na área de desenho e colocar uma linha representando um vidro saindo do meio dessa aresta e indo até o meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha, vamos diminuir o zoom, e aí a representação da janela ficaria dessa forma. Eu vou optar por deixar a janela sem vidro para poder simplificar a representação. Delete. Vamos lá para a janela do banheiro. Essa janela, o peitoril está a 1,60 m de altura. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1.6. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter eu chamo o comando deslocamento novamente. Informa a altura da janela, que é de 50 centímetros, 0.5. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Se eu quiser deixar essa janela alinhada com a janela do dormitório, eu posso deslocar a primeira linha, ao invés de 1,60 m, 1,63 m, para compensar o desnível do piso. Tudo vai depender de uma questão estética de como eu observo essa casa do lado de fora. Aqui, nesse caso, eu vou deixar com 1,60 m mesmo. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar essas duas linhas, aparo as duas linhas de esquadrias aqui em cima e as duas linhas de esquadria aqui embaixo. E vou aparar essas duas laterais. Enter para finalizar o comando aparar, vamos dar o zoom aqui na região. Novamente, eu vou desligar o mouse virtual, vou ativar o comando espessura de linha, aonde eu percebo que essa linha aqui e a linha de baixo está na camada hashtag alvenaria em corte com Ashura. Então vou mudar para a camada hashtag alvenaria em corte sem Ashura. ESC, posso desativar o comando espessura de linha e retornar com o mouse virtual à tela. Menu de camadas, vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista distante, comando linha, cursor na área de desenho, e eu vou ligar uma linha fechando o vão da janela. Enter duas vezes, a mesma coisa do outro lado. Enter para finalizar o comando linha. Para completar essa janela, eu vou lá no corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho. Vou copiar essa parte aqui da janela, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. E aí eu vou deixar alinhada com a janela aqui do banheiro no corte CC. Então vou pousar o cursor aqui nessa quina. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar o retângulo externo. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Vou estender essas linhas aqui uma vez, duas vezes, três vezes.
Enter para finalizar o comando estender. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas linhas que eu acabei de copiar, Enter, corresponda à camada hashtag esquadrias em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar essas linhas aqui do lado de dentro e vou aparar do lado de fora. Enter para finalizar o comando aparar. Então está aqui representada a janela basculante do banheiro. Se eu quiser um maior detalhamento, eu posso ir lá no menu de camadas, ativar a camada hashtag vidro, comando linha, cursor na área de desenho e colocar os vidros saindo do meio dessa aresta, indo até o meio da aresta oposta. Enter duas vezes, a mesma coisa aqui embaixo. Enter duas vezes, a mesma coisa aqui embaixo. Enter para finalizar o comando linha e aí a representação ficaria dessa forma. O ideal seria eu fazer com os vitrôs das janelas abertos em 45 graus. Não é necessário. Vou apagar as linhas que representam o vidro. Delete. Vamos diminuir o zoom e vamos trabalhar aqui a porta do banheiro. Observando aqui na planta baixa, a hora que a porta do banheiro se fechar, ela vai ficar deslocada mais para o lado interno do banheiro. Essa porta ela tem 2,10 metros de altura. Eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 2.1. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar essa linha. Enter para finalizar o comando aparar e a linha que sobrou, eu vou clicar sobre ela e pressionar a tecla Delete. Vamos dar um zoom aqui nessa região. É uma porta que vai ser de madeira, então eu preciso desenhar o caixão dela. Esse caixão vai ter 5 centímetros de espessura. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.05. Enter. Clica na linha, clica para cima, Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em corte. Comando linha, cursor na área de desenho e aí eu vou fechar o vão que eu acabei de abrir. Enter duas vezes, a mesma coisa do outro lado. Enter para finalizar o comando linha. Comando corresponder, cursor na área de desenho, eu quero que essa linha aqui, Enter, corresponda à camada hashtag esquadrias em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando corresponder novamente, cursor na área de desenho, eu quero que essas duas linhas aqui de baixo, Enter, corresponda à camada hashtag esquadrias em vista. Então vou clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos desativar o mouse virtual temporariamente. Vamos ativar o comando espessura de linha. Então, novamente, eu vou clicar aqui nessa linha, que está na camada hashtag alvenaria em corte com achura, e vou passá-la para a camada hashtag alvenaria em corte sem achura. ESC. Então, aqui eu estou enxergando até onde eu vou com a alvenaria de tijolos. Aqui a parte do caixão da porta que vai estar em corte, e aqui o acabamento do caixão da porta em madeira que vai estar em vista. Vamos descer, embaixo tudo ok. Posso desativar o comando espessura de linha. Vamos retornar com o mouse virtual à tela. A porta ela está para a parte mais interna do banheiro e essa porta ela tem 3 centímetros de espessura. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.03. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. É uma porta que vai ser atingida pelo plano de corte. Não preciso ir lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, seleciona as linhas da porta, Enter para finalizar a seleção, e aí eu quero que essas linhas fiquem na camada hashtag esquadrias em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Menu de camadas, vou alterar a camada para hashtag esquadrias em vista, botão inserir, vou localizar o bloco maçaneta, alavanca, vista lateral, cursor na área de desenho. Essa maçaneta ela fica a 1,10 m de altura, então ferramenta ou snap de Enter. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 1,10 m, 1.1, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, o primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio, mid 2, Enter. Entre esse ponto aqui e o ponto oposto. Segundo ponto de espelhamento, contra o botão direito do mouse, opção perpendicular, e eu vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não, vamos diminuir o zoom. Aí eu tenho a maçaneta na camada hashtag esquadrias em vista. Vamos diminuir o zoom. A porta
do dormitório é exatamente a porta do banheiro. Então eu posso selecionar essas duas linhas aqui e deletá-las. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todas essas linhas que pertencem à porta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui. Eu vou colar exatamente na mesma quina aqui no dormitório. Enter para finalizar o comando copiar. Eu agora vou fazer uma pequena atualização lá na planta baixa. Originalmente, essa porta seria uma porta de metalon, mas eu optei por colocar uma porta de madeira. Então, eu preciso ir lá no quadro de esquadrias. Vou dar um duplo clique aqui em metalon. No lugar de metalon, eu vou digitar madeira. Enter. Clico na célula onde eu digitei madeira. Clica aqui nessa alça. E aí eu vou arrastar para baixo, vou clicando aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir o zoom. Em função dessa alteração, eu vou fazer uma alteração na representação da porta aqui na planta baixa. Essa representação é típica de porta metálica. Eu posso deixar essa representação para porta de madeira, mas se eu quiser ser mais detalhista, é interessante eu desenhar aqui o caixão que vai ficar em corte. Esse caixão ele tem 5 centímetros. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa esse valor, 0,05. Enter. Clica na linha de batente, clica à esquerda, clica na linha de batente, clica à direita. Vou fazer isso com as demais portas. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar entre as duas linhas que eu acabei de deslocar. E vou aparar também as linhas iniciais. Aqui na porta da cozinha, eu vou aparar somente entre as linhas que eu desloquei. Enter para finalizar o comando aparar. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas de batente, Enter, corresponda à camada hashtag esquadrias em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no menu de camadas, camada hashtag esquadrias em corte, comando linha, cursor na área de desenho, e eu vou fechar o vão que eu acabei de abrir, Enter duas vezes, porém na camada correta. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o caixão. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina aqui. E aí eu vou colando nas demais quinas. Como as portas têm o mesmo tamanho, eu não vou ter problemas. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. E aí, se eu quiser verificar, eu posso vir aqui na Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. E aí eu vou marcar aqui nesse ponto, nesse outro ponto, e vou marcar aqui também os pontos externos. Enter para finalizar o comando linha de construção. E aí, se eu for lá no corte BB, eu vou ver aqui a correspondência que eu tenho com o alisar da porta. Então a representação está mais precisa. Posso apagar as linhas de construção. Delete. Então todo esse procedimento foi feito porque a porta foi alterada para porta de madeira, então faz-se necessário representar o caixão dessa porta. Mas eu poderia deixar na representação anterior, desde que no quadro de esquadrias eu anotasse que se trata de uma porta de madeira. Vamos diminuir o zoom, vamos trabalhar agora o telhado. Para isso eu preciso retornar a rotação. Então vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. O problema é que eu perdi a minha referência de rotação, que era aqui nesse ponto. Eu posso recuperar essa referência pousando o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor nessa outra extremidade, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal, até que o rastreador de objetos vertical se acenda. E aí, com isso, eu recupero o meu eixo de giro. Vou clicar aqui nesse ponto e aí eu vou girar 270 graus. Enter. Ou então, Ctrl Z. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui nesse ponto mesmo. Vou fazer a rotação de 270 graus, ou então eu uso o rastreador de objetos vertical.
E aí o problema é que quando eu uso esse eixo, note que o corte CC ele não fica alinhado com a planta baixa. Vou colocar uma linha saindo desse ponto e ele deveria estar alinhado com esse ponto que eu tenho aqui. ESC. Então basta pegar o comando mover, cursor na área de desenho, seleciona todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar aqui a quina do beiral, pouso o cursor na quina do beiral na planta baixa, caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal até esse ponto aqui. Clico, e aí se eu traçar uma linha, eu agora vou ver que os beirais estão alinhados. Posso pressionar a tecla F8 para conferir. Enter para finalizar o comando linha. Posso deletar a linha de conferência. Para fazer o telhado, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag cobertura em corte, ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. O telhado ele vai ser cortado aqui nesse ponto. Preciso marcar os vértices da cumieira e ele vai ser cortado aqui também nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Esse telhado ele tem uma inclinação de 35 centímetros, então para isso eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho e aí eu vou clicar aqui nessa quina. O comando orto está ativado, pressiono F8 para desativá-lo. Essa inclinação de 35 centímetros significa que para cada 1 metro que eu caminho no sentido, eu tenho que caminhar 35 centímetros no sentido perpendicular. Então eu vou descer 1 metro, arroba 1, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus, Enter. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 35 centímetros, 0,35, sinal de menor, eu vou caminhar para a direita, então o ângulo é 0, Enter. E eu vou ligar a hipotenusa desse triângulo retângulo. Enter para finalizar o comando linha. Posso apagar os dois catetos, selecione e pressiona Delete. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Vou estender essa linha 1, 2 vezes. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo desse ponto, indo até esse ponto. E essa linha ela vai terminar aqui na quina do beiral. Enter para finalizar o comando linha. Enter eu chamo o comando linha novamente. A linha de corte ela vai sair desse ponto e vai até esse ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha. Posso apagar essas 3 linhas de construção, Delete, e essa linha aqui eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar aqui nesse ponto, vou aparar aqui nesse ponto, Enter para finalizar o comando aparar, seleciona a linha que restou e pressiona Delete. Vamos diminuir o zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui, e aí eu vou dar um deslocamento de 90 graus. Posso utilizar o rastreador de objetos, ou então eu vou digitar o ângulo, 90 graus. Enter. Vamos diminuir um pouco o zoom, reposicionar o desenho. Então essa linha que eu tenho aqui representa o corte. Tudo que tiver abaixo dessa linha vai estar na camada hashtag cobertura em corte. E o que tiver acima dessa linha vai estar na camada hashtag cobertura em projeção. Vou lá no ribbon modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Enter eu chamo o comando quebrar em um ponto novamente. Vou selecionar essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Esse telhado vai ter uma espessura de 5 centímetros, 0,05, Enter. Clica na linha, clica para fora, 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 clica na linha, clica para fora. Essa linha aqui, como ela é o limite da visualização, eu preciso clicar nela e clicar para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. E aí eu vou fazer a concordância entre essas 2 linhas aqui de cumieira e a mesma coisa do outro lado. Enter para finalizar o comando concordância. Vou selecionar as linhas de cima, menu de camadas, e vou colocá-las na camada hashtag cobertura em projeção. ESC. Vamos trabalhar essa região aqui. Comando estender, cursor na área de desenho. Vou estender essas 2 linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando estender. Clica nessa linha, clica na alça, joga para baixo, ESC. Clica nessa linha, clica na alça,
joga para baixo, ESC, clica nessa linha, clica na alça, joga para baixo. ESC, está corrigido. Vamos lá para o outro lado. Comando estender, cursor na área de desenho. Vou estender a extremidade de baixo e vou estender a extremidade de cima. Enter para finalizar o comando estender. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Clica nessa linha, clica na alça, joga para cima, ESC, clica nessa linha, clica na alça, joga para cima. ESC, vamos conferir embaixo, ESC, embaixo está correto. Eu estou na camada hashtag cobertura em corte, comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou fazer o fechamento do telhado aqui à direita, Enter 2 vezes, e a mesma coisa à esquerda. Enter para finalizar o comando linha, vamos diminuir o zoom. Para fazer a parte de anotação, eu vou começar com a cotagem. Então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag cotas. Vou expandir a ribbon anotação. Confere se o estilo de cota está executiva 1:50, ESC. Comando cota linear, cursor na área de desenho. Vou começar cotando aqui a parte externa. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Vou dar aqui um pequeno afastamento. Ferramenta de cota, continuar, cursor na área de desenho. Estou continuando a extremidade de cima, vou clicar aqui nessa posição. Enter para finalizar essa extremidade. Eu ainda estou dentro da ferramenta cota, continuar, clico na extremidade de baixo e eu vou clicar aqui nesse ponto. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota, continuar. Vou fazer a cotagem do outro lado, pegando toda a altura aqui da construção, da linha de terra à laje, como se fosse uma cota de segundo nível dessas cotas que eu tenho aqui. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, clico aqui nessa quina e eu vou dar um pequeno afastamento. Vamos agora fazer a cotagem da parte interna, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clico nesse ponto, nesse outro ponto e eu vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 1,60 m, clica nessa alça e joga para trás, para eu eliminar a sobreposição de linhas que eu tenho aqui embaixo. ESC, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, eu estou continuando a extremidade de cima, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar, eu tenho uma sobreposição de linhas aqui, então eu clico na cota de 0,73, clica na alça, clica atrás. ESC, vamos pegar aqui o pé direito desse cômodo, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar aqui um pequeno afastamento e vou clicar aqui nessa posição. De novo, eu tenho uma sobreposição de linhas aqui, clica na cota, clica na alça, joga para trás. A mesma coisa em cima, clica na alça, joga para trás. ESC. Essa porta eu não vou fazer a cotagem dela, vou deixar para cortar essa outra porta que eu tenho aqui e eu vou fazer a cotagem da janela. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Eu vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, clico nesse ponto e aí dou um pequeno afastamento. O peitoril está a 90 centímetros. Novamente uma sobreposição de linhas, clica na cota, clica na alça, joga para trás. ESC, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e aí Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, vou clicar aqui nesse ponto. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar, clica na cota de 0,70, clica na alça, joga para trás. ESC, vou fazer agora a cotagem aqui dessa porta, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto para dizer que a porta tem 2,10 metros de altura. Vou clicar aqui nessa região. Vamos lá para baixo, clica na cota de 2,10, clica na alça, joga para trás. ESC, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou pegar aqui a viga e vou pegar aqui na laje. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar, clica na cota de 0,20, clica na alça de texto, pousa o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, espelha para baixo. Vou clicar aqui nessa posição. ESC, clica na cota de 0,20, clica na alça, joga para trás. ESC,
Em geral, as vigas não são cotadas porque depende muito do projeto estrutural. Mas para fins de projeto didático, está ok. Vamos diminuir um pouco o zoom. Aqui eu vou colocar o pé direito desse cômodo. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, clico aqui nesse ponto e aí eu vou dar um pequeno afastamento. Clico na cota de 2,80, clica na alça, joga para a direita, clica na alça aqui de baixo, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos fazer a cotagem agora aqui dessa janela, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clica nesse ponto, clica nesse outro ponto e aí eu vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 0,90, clica na alça, joga para a esquerda. ESC, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Clica na cota de 0,20, clica na alça de texto, pousa o cursor nessa extremidade, espelha para baixo. Vou clicar aqui nessa posição. Clica na alça e clica à esquerda. ESC, vamos diminuir o zoom. Menu de camadas, vou ativar a camada hashtag símbolo de nível. Botão inserir, e aí vou localizar o bloco nível corte 1:50. Cursor na área de desenho, vamos dar o zoom aqui na varanda. Eu vou pousar o cursor aqui no meio da varanda. O AutoCAD está me sugerindo essa posição aqui, eu vou aceitar, basta clicar. E eu vou informar o nível, mais 0,10. Atenção, é vírgula, não é ponto. Basta dar OK, e aqui eu estou visualizando a vírgula. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse vértice aqui, e eu vou colar aqui no meio desse cômodo. Eu posso pousar o cursor no meio da laje. A hora que a ferramenta Snap Mesh acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até a interseção com o piso. Vou clicar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um duplo clique no bloco. No lugar de mais 0,10 é mais 0,28. Ok? Comando copiar novamente. Seleciono o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse vértice aqui. E eu vou deixar esse bloco no meio do dormitório. Então, para isso, eu vou pousar o cursor no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta Snap Mesh acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até a interseção com o piso. O nível está correto, é mais 0,28. E aí no banheiro eu vou clicar aqui no meio. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. No lugar de mais 0,28, o correto é mais 0,25. Ok? Menu de camadas. E aí eu vou ativar a camada hashtag texto legenda. Botão inserir. Vou localizar o bloco legenda planta 1:50. Cursor na área de desenho. Ferramenta Snap-D. Enter. Ponto base vai ser esse ponto aqui. A partir de ponto base eu vou descer 1 metro. Arroba 1, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. O número da planta é a planta 04, é o corte CC e a escala 1:2.50. Ok. Posso diminuir o zoom. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a cumieira aqui do corte CC. Clico, vamos diminuir o zoom. Eu vou pousar na cumieira do corte AA. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou deixar o corte CC alinhado com o corte AA e com o corte BB aqui nessa posição. Clico. Vamos conferir as cotas. Sempre que eu utilizo o comando mover, é importante conferir as cotas para ver se alguma coisa saiu do lugar. Aqui no corte BB, eu tive essa modificação, então vou deletar essa cota, seleciona e pressiona Delete. Ferramenta de cota continuar. Vou selecionar essa cota aqui, vou clicar aqui nessa posição. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Clica na cota de 0,18, clica na alça, joga para a esquerda. ESC, vamos diminuir o zoom. Vou clicar aqui no botão salvar como e vou salvar esse arquivo como Casa Popular 10.dwg. Basta clicar em salvar. Duplo clique no scroll do mouse.
Muito bem, com isso nós finalizamos o corte CC da Casa Popular. No próximo vídeo, iremos começar a trabalhar as fachadas. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!